Pai do Senhor, povo abençoado, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso seminário Cubo, curso básico de obreiro, principalmente o obreiro pentecostal, o obreiro assembleano. Nesta segunda aula, estaremos falando sobre o diaconato, assim como o porteiro é uma preparação para o diaconato, o diácono é uma preparação para o presbitério. Mas eu vou começando já lhe explicando por que é que o diácono ele é separado. Esta é a forma técnica e correta de se falar. O diácono ele é separado. O porteiro ele é nomeado, assim como existem várias funções dentro da igreja que são por nomeação. Por exemplo, dirigente de círculo de oração, dirigente de senhoras ou coordenadoras de senhoras, coordenador de mocidade, dirigente de evangelismo e porteiro são cargos nomeados, cargo por nomeação. Já o cargo diaconal é por separação. Pois bem, deixa eu explicar. O porteiro é nomeado, o diácono separado, o presbítero ungido ou consagrado, o evangelista, o pastor e o missionário são ordenados, é ordenação. Estas são as formas técnicas e corretas de pronunciar. Nomeação, separação, unção e ordenação. Claro que no geral, de forma global, nós dizemos que todos são consagrados, mas na sequência é a maneira correta de se expressar. E neste momento nós vamos falar sobre o diaconato. Pois assim como eu já falei que o porteiro é uma preparação para o diaconato é uma preparação para o presbitério. Mas quais são as exigências e as responsabilidades para o diácono? O que é preciso, o que se exige, o que a palavra exige para que alguém possa ser separado ao diaconato? Bom, primeiro nós vamos ver o que foi que levou os apóstolos e a igreja primitiva a fazer essa separação. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, diz que estava havendo uma dificuldade na igreja com relação à assistência social aos órfãos e às viúvas. E esse caso foi levado aos apóstolos que decidiram, em oração, pedir à igreja que nomeasse 7 varões, cheios de fé, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria e outras qualidades mais que eu confesso que é difícil nós acharmos hoje em muitos homens de Deus na igreja. Existem muitas pessoas habilitadas e preparadas, porém, com aquelas características é difícil encontrar. Mas temos sim grandes homens e mulheres de Deus, grandes servos de Deus. E assim foi separado os primeiros diáconos para suprir esta necessidade da igreja. Este desejo ou esta precisão da igreja de ter pessoas para exercer essa função. Pois bem, a tradição vai nos dizer, vai nos informar que eles também foram utilizados para preparar a mesa do Senhor, ou servir a mesa do Senhor, que seria a ceia do Senhor. Então essa seria as principais, ou essas seriam as principais funções diaconal: fazer assistência social e servir a mesa do Senhor, ou servir a Santa Ceia no seu geral, no seu preparativo e no servir da ceia, que em outra aula nós iremos falar como deve ser ministrada a Santa Ceia. Na verdade, nós já temos um vídeo com essa aula. Mas, voltando ao assunto do diaconato, sendo que nos nossos dias, dentro do contexto da igreja odierna, a igreja do momento, a igreja ela tem o diácono como uma pessoa que tem uma grande responsabilidade para que o andamento do culto
ele siga da melhor forma possível. Porque assim como o porteiro, ele vai ter a responsabilidade de cuidar da parte externa da igreja, da recepção dos fiéis e dos visitantes, o diácono, ele vai estar com o cuidado interno da igreja. Ele vai estar com a preocupação para que a celebração interna, o desenrolar interno do culto, ocorra e concorra em harmonia e ordem. Ele vai estar atento às crianças, alguma necessidade de um pai, de uma mãe, enfim. Alguma coisa ali dentro daquele contexto, ele vai estar atento para suprir a necessidade. O diácono ele também tem a responsabilidade de cuidar tanto da organização como da limpeza da igreja. Assim como o porteiro que deve chegar pelo menos meia hora antes, ou mais ou menos meia hora antes, também é um dever diaconal para ver a questão dos banheiros, ver a questão da limpeza da igreja e ter todo aquele cuidado dentro do desenvolvimento do culto. Pois o porteiro, na verdade, é um auxiliar do diácono. Ele dá cobertura e apoio ao diácono. O que o porteiro faz, na verdade, são serviços e atribuições e responsabilidades do diácono, e o porteiro simplesmente ele é um auxiliar. O diácono, na verdade, ele tem compromisso com a porta, ele tem compromisso com a limpeza da igreja, com todo o processo para o bom andamento do culto. Então, na verdade, o diácono ele tira a porta. O diácono ele tem toda essa obrigação dentro da casa de Deus, dentro do movimento da igreja. Outra responsabilidade do diácono é recolher os dízimos e as ofertas. É uma responsabilidade dele. E em outra aula eu vou explicar sobre isso, mas quando ele retira o dízimo e a oferta, ele acompanha o tesoureiro e faz a contabilidade daquele dinheiro, assina a receita, o documento que ali é usado pelo tesoureiro, ele assina como o conferente e o tesoureiro, óbvio, assina como tesoureiro. É assim que deve ser o procedimento hierárquico, lógico, correto dentro do desenvolvimento, dentro do andamento do trabalho. A ele também compete a responsabilidade de servir a ceia. De servir a ceia. Compete ao diácono preparar a mesa, encher os cálices, preparar o pão, deixar tudo ok para o momento da ceia. Na nossa igreja, nós também temos diaconisa, pois como a minha origem é assembleana, eu sou de origem assembleana e sou da origem da Assembleia de Deus de Madureira, onde fui pastor por mais de 16 anos, é lá a minha escola. Então nós temos dentro da nossa igreja, do nosso ministério, a Assembleia de Deus Vida e Fé, esse segmento. E eu acho louvável, pois o diaconato, o ministério diaconal, não é um ministério exigido por Jesus. Foi um ministério que surgiu diante de uma necessidade da igreja. As viúvas e os órfãos estavam tendo necessidade, então os apóstolos decidiram instituir o diaconato. E hoje a gente vê que existe sim uma necessidade de termos irmãs nessa função, pois as irmãs podem entrar sem constrangimento, tanto para ela como para as irmãs que estão, por exemplo, no toalete, ou seja, no banheiro, ela vai fazer alguma limpeza, resolver alguma questão, tem total liberdade. Assim também, como no momento de servir a ceia, ela pode passar entre as irmãs, pois em algumas congregações acontece até com a gente, numa Santa Ceia Geral, a igreja fica cheia e o espaço fica resumido. Então, aquela irmã passa sem constrangimento entre as irmãs, mesmo que toque na irmã, que chegue a bater na irmã, encostar, não vai haver nenhum constrangimento. Então eu acho louvável, eu acho até necessário que tenha o diaconato feminino para que haja essa liberdade, essa forma mais coerente e agradável de se realizar a obra do Senhor. Então,
Eu espero que estas explicações sirvam para os nossos irmãos que estão adentrando no ministério e tenham compreensão sobre a chamada diaconal. Olha só, quais são as exigências para ser diácono? Primeiro, tem que ser batizado nas águas. Isso também se exige para o porteiro. Só que às vezes por uma necessidade da obra, uma carência, a gente coloca um irmão que ainda não é batizado para cooperar na porta. Não de forma oficial, a gente explica para o irmão, diz, olha, você vai ajudar aqui, não de forma oficial, mas se o irmão tiver disponível por uma necessidade, o irmão vai cooperar aqui, tirar uma porta, auxiliar na porta, o irmão aceita. Agora, para o diaconato, ele tem que ser batizado nas águas. Ele tem que ser casado civilmente. Ele não pode ser uma pessoa que vive junto com a mulher ou vive junto com um homem, se for para a diaconisa. Não, tem que ser casado civilmente. Tá certo? A gente, na verdade, nem ministra ceia, nem serve a ceia quem está nessa situação. Então, tem que ser batizado nas águas, casado civilmente, pode ser solteiro, mas solteiro que esteja dentro das regras, das doutrinas da igreja. Mas a gente só separa um diácono solteiro, dependendo da necessidade da igreja. Se houver uma necessidade, se ele tem bom testemunho, se tem um tempo considerável de evangelho, se tem estrutura, se tem... A gente sim separa, né? Também tem que ser batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, conforme você entenda melhor. Mas aí é o seguinte, em alguns lugares já está havendo exceções, mas basicamente é o que se exige. Batizado nas águas, casado civilmente, pode ser solteiro, mas isso não é regra, é exceção. Tem que ser de maior idade, entendeu? E tem que ter bom testemunho. E batizado com o Espírito Santo. Essas são as exigências. E ele, como diácono, ele tem responsabilidade de tirar a portaria, responsabilidade de limpar a igreja, responsabilidade de atender na assistência social e, principalmente, servir a ceia, tá certo? Ele é um auxiliar direto do pastor, do presbítero e do dirigente da congregação, dirigente da igreja. E se ele fizer esse trabalho com amor, com alegria, a Bíblia diz que rapidamente ele vai adquirir para si honra. Então, que Deus abençoe. Espero que essas aulas que vamos aqui te passar te sirvam para que você possa desenvolver ainda mais o teu chamado ministerial, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima aula que vai ser sobre o presbitério. Amém? Deus abençoe.